Graça e paz, meu nome é Adriano Palomares e gostaria de desejar que essa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo o entendimento, habite no seu coração. Estou aqui para explicar o porquê testemunhar e publicar erros e heresias de religiões e seitas. Eu tenho sido questionado muito justamente por testemunhar e em meu testemunho de conversão ter exposto a instituição, a religião ao qual fiz parte e ter ali apresentado algumas heresias, apresentado erros doutrinários com base na Bíblia. E justamente por conta disso eu estou aqui para explicar, para dizer por que nós temos que sim testemunhar, temos sim que expor as heresias e os erros das religiões e seitas. Primeiro, quando Cristo ele nos resgata, ele nos salva de algum engano, de algum sistema, de algum mecanismo religioso, o qual ali se intitula como sendo a verdade, e você, ao ser resgatado por Cristo, e você olha para aquilo e vê aquilo que você acreditou durante tantos anos, não era nada aquilo que você imaginava. Existe o sentimento de decepção, porém, ao mesmo tempo, o sentimento de alívio, justamente por ser resgatado. É como se você estivesse andando no abismo, estando em perigo, estivesse caminhando rumo à morte e alguém vem ali e fala: Olha, não vai por aí, é por aqui, calma. E a pessoa lhe resgatasse de um perigo iminente. E essa pessoa que nos resgata e nos salva daquilo que não conduz à salvação e sim à perdição é justamente o nosso Senhor Jesus Cristo. Com isso vem alegria, com isso vem um alívio pela libertação, o qual supera qualquer tipo de sentimento de decepção. Esse sentimento que faz parte do amor de Deus, que invade o nosso coração, também nos faz desejar que amados nossos que estão indo para aquele caminho do perigo iminente, que estão ainda enganados, o amor de Deus faz com que a gente se preocupe com eles, faz com que a gente tenha a responsabilidade de avisá-los. Não vai por aí que, olha, este caminho não te leva à salvação, mas pelo contrário, está te levando à perdição, sendo que o único caminho que nos conduz à salvação se chama Jesus Cristo. Não é nenhum tipo de sistema religioso. Falar sobre a verdade de Deus implica também em denunciar a mentira. Então, apresentar as verdades bíblicas, logicamente, temos que denunciar tudo aquilo que é mentira. E o que é mentira? Aquilo que se opõe à palavra de Deus. Pois, na nossa visão, ao estudar as Escrituras, nós entendemos e temos a convicção que a verdade de Deus ela é absoluta, ela é única. E as próprias Escrituras confirmam isso, narram isso de forma muito clara. Inclusive, você, ao estudar as Escrituras, ao analisar desde o Antigo Testamento, os profetas de Deus, desde aquela época, eles batiam de frente com o sistema religioso pagão, por exemplo. Eles também batiam de frente quando até a própria idolatria e os costumes pagãos entravam no meio do povo de Deus. Jesus, ao vir ao mundo, ao se fazer carne, ele também, de mesma forma, você vai ler claramente nas Escrituras que ele batia de frente com o sistema religioso da época. Ele batia de frente com os religiosos da época. Inclusive, Jesus, em suas palavras, quando ele citava de forma dura, quando Jesus aí diz de raças de víboras,
Essas palavras fortes ele estava dizendo para religiosos, os fariseus, os saduceus, todas as seitas, todos os grupos da qual faziam parte na época de Jesus. E, e também, o interessante também, você vai ver que esses religiosos da época foi o que apoiaram a própria crucificação de Jesus. E assim foi, os discípulos de Jesus, desde o princípio da igreja, iam no templo confrontar religiosos, para que eles buscassem o arrependimento, para que eles vissem a verdade de Deus. Estevão, o primeiro martírio, você vai ver lá em Atos, por exemplo, ele foi morto, ele foi apedrejado por confrontar o sistema religioso por amor de Cristo, por amor à verdade. Paulo, que na sua juventude, o mais conhecido como Saulo, ele era judeu da cidade de Tarso e era também da seita dos fariseus. Paulo estudou em Jerusalém sob os ensinos de Gamaliel, um dos professores e religiosos mais famosos e respeitados dentre os judeus. A conversão de Paulo, que nós sabemos o qual foi, que o Senhor Jesus se manifestou a ele, mudou radicalmente o curso da sua vida. Paulo acreditava que o fato dele ser um religioso praticante, ele estava fazendo a vontade de Deus, mas pelo contrário, a prática da sua religiosidade estava fazendo com que ele estava perseguindo a vontade de Deus. Por isso que Jesus se apresenta e fala a ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? E assim as escamas de Paulo caiu e ele viu a verdade. E justamente no ministério de Paulo, ao pregar em todas as nações, ele testemunha. Ele testemunha publicamente contra os erros e heresias do sistema religioso ao qual fazia parte. E ele usa a si próprio como exemplo. Ele fala de quem ele foi, como ele era. Vamos ver aqui um trecho aqui. Filipenses, por exemplo. Quem quiser me acompanhar, eu vou ler um trecho de Filipenses no capítulo 13. Eu vou aqui ler do verso 1 ao verso 8. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que também pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Paulo fala: eu fui da seita dos fariseus. Segundo o zelo, por conta da minha religião, eu fui perseguidor da igreja. É isso que Paulo está querendo dizer. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que eu possa ganhar Cristo. Perceba que Paulo está ensinando nesse texto. Ele mesmo fala que ele era, segundo a justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Só que agora, pela excelência do conhecimento de Cristo, todas estas coisas ele a considera como esterco. Algumas traduções vai estar escrito lá escória,
Porém, esta palavra significa sobras, resíduos, restos. Em algumas traduções pode até significar desonra, vergonha. Então, toda essa religiosidade, o qual ele tinha, o qual ele praticava, o qual ele acreditava, o qual ele tinha como verdade, ele usa tudo isso como esterco, como vergonha. Ele perde tudo isso, toda a sua posição religiosa para ganhar a Cristo. Para ganhar a Cristo, a verdade é o mais importante da nossa vida. A salvação é o mais importante da nossa vida. Cristo é o único que nos resgata da maldição do pecado. Em tempos mais modernos, especificamente no século XVI, depois de Constantino, né, ter aderido ao cristianismo como religião oficial do Império Romano por interesses políticos, originando assim o catolicismo romano com suas doutrinas pagãs, de forma a enganar o povo, fugindo das verdades bíblicas. Martim Lutero, que era um monge do catolicismo, ao ter acesso às escrituras, se torna um teólogo importante na história, pois ele, naquela altura, se levantou veementemente contra diversos dogmas do catolicismo romano. Essa discordância inicial resultou, né, nas suas famosas 95 teses que ele publicou em 1517. Ele se recusou a se retratar, ele se recusou a negar os seus escritos, pois a pedido do Papa Leão X, em 1520, do imperador Carlos V, resultou na sua excomunhão da Igreja Romana e da sua condenação. Por conta de Lutero, ele não aceitar a doutrina imposta pelo catolicismo romano, pelo Papa líder na época, o fato disso, ele escreveu 95 teses, ele pregou na porta da igreja e divulgou livros contra todo o sistema religioso da época. Por conta disso, ele foi considerado um fora da lei pelo imperador do Sacro Império Romano Germânico. Tudo por pregar que a salvação não poderia ser alcançada pelas boas obras ou por quaisquer méritos humanos, mas tão somente pela fé em Cristo Jesus, nosso único Salvador, que sendo oferecida gratuitamente por Deus aos homens. Sua teologia acabou por desafiar o Papa da época em seus termos doutrinários, pois Lutero defendia que somente as Escrituras tinham autoridade divina. Cristo está voltando. Jesus está voltando. Ele disse que voltaria. E ainda muitos irmãos queridos e amados, presos na escuridão de seitas, há muitos irmãos queridos e amados presos em seitas e heresias que acreditam que aquilo é a verdade. Porém, aquilo não conduz à salvação, mas sim à perdição. Porém, Deus tem levantado pessoas para pregar através deste mecanismo que nós usamos, chamado de internet, de redes sociais, para avisar, para alertar a muitos. E por conta desta ferramenta, o Evangelho tem chego em diversas partes, em diversos lares, que jamais nós imaginaríamos chegar. Às vezes você está ouvindo esse vídeo e está aí com a dúvida no seu coração, está aí com dificuldade de entender, pois aquilo que lhe ensinaram a vida toda por ser a verdade pode não ser a verdade. Eu sempre digo, você não precisa acreditar em mim. Acredita sequer pelo menos nas Escrituras. Acredite nas Escrituras. Você não precisa acreditar na minha palavra, mas você precisa dar ouvidos ao que as Escrituras dizem.
você será decepcionado, mas a alegria, a graça superabunda, supera qualquer tipo de decepção. E a certeza de estar com Cristo e a certeza de que você está na verdade, que não é sua, mas na verdade absoluta, que é a palavra de Deus, isso lhe dá confiança, isso lhe dá garantia. E apesar de ser pecador, você sabe que o mérito não é seu para ser salvo, mas o mérito é de Cristo. Que o sangue do Senhor Jesus é o que nos purifica de todo pecado. Ele perdoa os seus erros, ele perdoa os seus pecados. Ele lhe faz uma nova criatura, ele lhe regenera. Às vezes o mecanismo religioso, o sistema, lhe condena por você ter errado em alguma questão, por você ter pecado em alguns quesitos. Mas Cristo, assim como ele olhou para aquela mulher adúltera que estava para ser apedrejada pelo sistema religioso da época, aquela mulher adúltera só estava por ser apedrejada porque ela fazia parte também do sistema religioso. Ela também fazia parte da religião da época. Ela era conhecedora da lei da religião, o qual se pregava na época. E ela estava ali por ser apedrejada, por ter sido pega em ato de adultério. Jesus, ao chegar diante daquela situação, e com todos os religiosos ali por querer o testar, diz: a lei manda que a gente apedreje. Jesus falou: tá bem, o problema não é com a lei. O problema é, se vocês forem perfeitos o suficiente para apedrejar essa mulher, vá em frente. Vá em frente. Então, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Porém, todo mundo analisou o seu interior e saíram um a um. E aquele que é santo, que é perfeito, que era o Senhor Jesus que estava ali, que é o único que tinha autoridade para atirar a pedra, ele falou: levante-se, cadê os que te condenaram? Não estão aqui, porém nem eu te condeno. Vá, recomeça a sua vida, recomeça, não peca mais, mas você tem direito em mim a uma nova chance. Em Cristo tem, sim, um novo recomeço. Espero que você reflita nessas palavras. Espero que você olhe para Cristo e aquilo que nós estamos fazendo aqui, divulgando erros doutrinários do sistema religioso, é para abrir a mente, é para abrir o coração e para despertar em você o desejo de estudar as Escrituras. Amém? Pense nisso. Deus te abençoe.